Tem a palavra o senhor deputado Zé Roberto, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz homem que tem nele o seu refúgio. Salmo 33, versículos 8 e 9. Tem a palavra o senhor deputado José Bonifácio, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Ata da 287ª sessão ordinária. Ata da 288ª sessão ordinária. E ata da 289ª sessão ordinária. Está em discussão as atas que acabam de ser anunciadas. Encerrada a discussão, não havendo quórum para deliberar, fazemos o momento que houver o quórum. Tem a palavra o senhor deputado primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Esse aqui? Comunicado oriundo do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Dê ciência aos senhores deputados e encaminhem-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundo da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros no âmbito dos programas CPAC, Saneamento para Todos e Pró-Transporte. Dê-se ciência aos senhores deputados e encaminhem-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Secretaria de Saúde, informando a celebração dos termos aditivos com diversas prefeituras e instituições do Estado do Tocantins. Dê-se ciência aos senhores deputados e encaminhem-se à Comissão de Finanças. Ofícios oriundos da Caixa Econômica Federal, informando alterações contratuais aos programas Hospital Espécie e Aperfeiçoa SUS, no município de Palmas. Dê-se ciência aos senhores deputados e encaminhem-se à Comissão de Finanças. Eram essas matérias que estão aqui, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem as matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, requerimento do deputado Vanderlei Barbosa, devidamente formalizado, requer em regime de urgência o envio de votos de pesar ao esposo Alan Moreira Borges, extensivo a todos os demais familiares, pelo falecimento trágico e prematuro da professora Eide Aires Leite Moreira, 34 anos, vítima de um brutal assassinato ocorrido no dia 6 de dezembro de 2014. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Não há requerimento em regime de urgência nesta sessão, senhor presidente. Não havendo requerimento em regime de urgência, tem a palavra o senhor deputado José Bonifácio, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Pequeno expediente, deputado Zé Bonifácio, PR. Grande expediente, deputado Zé Bonifácio, PR. Passamos a comunicações. Concedo a palavra ao senhor deputado José Bonifácio, orador devidamente inscrito, pelo prazo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhor deputado Zé Roberto, não tem mais ninguém, poucos visitantes, imprensa. O que aconteceu nesse estado ontem
não poderia deixar de ser repercutido aqui na Assembleia. A prisão da ex-secretária Wanda Paiva, doutor Gastão, alguns servidores, um empresário, etc., as manchetes dos jornais. Está aqui, parecer fraudado deu início à operação quem prendeu Wanda Paiva. Senhor deputado, parecer fraudado, eu acho que não existe. Existe parecer. O assessor jurídico, o procurador, o advogado, né, Madeira, faz o parecer. O parecer é fraudado quando eu, procurador, Madeira, é escalado para dar um parecer e outra pessoa dá o parecer no lugar dele, aí fraudou o parecer e ainda assinou por ele. Isso eu acho que não ocorreu. Este processo que resultou em prisões, ele, se me parece, num primeiro momento, o aproveitamento assim, de uma oportunidade, que já é mistério da Polícia Federal, com muita pirotecnia. A imprensa, a televisão, tal qual quem não se lembra da prisão do dono da Skin Cariol e de outros que aconteceram no país, que depois foram soltos, e que ficou na pirotecnia e que ninguém nunca mais viu grande coisa. O inquérito do ano passado, de uma licitação que poderia ser apurado normalmente, com os direitos de defesa, antes da execração pública a que se submeteu a ex-secretária. Eu me lembro que eu estava falando aqui, inclusive, criticando a ida da secretária a Portugal e que ela deveria ficar aqui até para responder alguns inquéritos, inclusive esse que eu não sabia. E o deputado Amélio Caires disse: você queria que ela ficasse aqui presa, respondendo inquéritos? Não foi isso? Parece que estava adivinhando, realmente ocorreu. Mas nós mesmo, não comungando com muitas coisas, etc., não podemos bater palma para o que, no meu entender, jurídico está sendo mal feito, mal conduzido e que me cheira a pirotecnia. Eu nunca vi se estipular fiança 1 milhão e tanto para um funcionário. Nunca vi isso. Necessariamente terá que cair. A multa, a fiança, não pode ter caráter extorsivo. Para mim, uma fiança de 10, 5 mil reais já é fiança cara. Aquilo dali é um simbolismo da pessoa pagar e para dizer que não vai sair. Ah, está com medo de ir para Portugal? Não vai mais não, prende o passaporte. Eu vejo assim com uma certa preocupação, não é de que se tenha feito coisas erradas. A justiça não é levar ninguém para a cadeia. A justiça é fazer alguém pagar por um crime. A justiça é isso. Não tenho medo de vaia, nunca tive medo de ninguém. Nunca tive. Inclusive, eu queria dizer aos nobres visitantes, que eu vi ali uma placa: deputado, cumpra seus compromissos, compareça. Peço os 2 minutos, se for possível. Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos, deputado. O deputado cumpre seu compromisso até quando faz obstrução. Obstrução é não votar. Também é o trabalho do deputado.
E pelo que eu vejo aqui, tanto a situação como a oposição estão em obstrução. Não sei nem por que tanto, mas eu gostaria de dizer aos nobres visitantes que quando o deputado não vota, ele também está cumprindo o seu trabalho parlamentar de obstruir. Este é o trabalho do parlamentar, respaldado todos eles, por alguns milhares de votos dados pelo cidadão tocantinense, e que, em aprovando o seu trabalho, às vezes os reconduz ao parlamento, para que venham aqui cumprir o seu trabalho, obstruindo ou votando, não de acordo com os interesses de cada um, mas de acordo com os interesses do Estado, que estão perenemente incrustados na sua mente, no seu dever, na sua obrigação de representar o povo. E ao dizer isto aqui, da pirotecnia, eu digo que tudo deve ser apurado, mas que tem que ser apurado com justiça, não com a condenação antecipada, a execração do ser humano. Eu vi a opinião da Roberta Thun ontem, achei muito abalizada. Se há erro, primeiro vamos apurar o inquérito policial. Deputado, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Na fase em que está, ele está na fase do inquisitório, onde não se aplica a ampla defesa. Daí, para começar uma ação penal, tem que haver a denúncia, começa a ação penal, aí se passa para a parte do contraditório. Neste momento se ouve e se tem uma visão da acusação. A polícia, quando age, que indicia um cidadão, ele indicia porque vê possíveis indícios de autoria de uma infração penal. Indício não quer dizer que aquilo é a verdade dos fatos, que será apurada depois da fase do contraditório. Então, nesta fase é muito temerário se algemar, se prender, se colocar no presídio, principalmente mulheres. Quem não se lembra na campanha eleitoral passada, quando eu vi tantas mulheres indignadas porque o candidato Aécio Neves chamou a presidente Dilma de mentirosa. Olha só, aquilo indignou as mulheres. E agora que algemaram uma mulher sem ter a culpa formada, simplesmente porque foi uma secretária, que ela tenha cometido alguma coisa, se apura. E a verdade do contraditório é que vai dizer isso. Eu estou aqui simplesmente chamando a atenção para as coisas de pirotecnia que podem acontecer e que acontecem no Estado em que a comunidade, a sociedade, mesmo na defesa dos seus legítimos direitos, quer ver bodes expiatórios que sofram a sanção, que sejam execrados, que sejam enforcados, que sejam fuzilados para o deleite da Suprema massa que está ávida de aventura, de novela, que todo dia ocorre na televisão e a gente só vê isso na televisão. É preciso ter cautela. E eu digo nesse momento que esse Estado, ainda que nesse jornal, está vendo o governador dizer
que vai passar de 50% o limite da nossa despesa, passando do limite legal, o prudencial já ficou pascucuia, que vai atravessar o ano com 50,30 e poucos. E que nós vemos o Estado ameaçado de não ter o certificado de regularidade previdenciária. E que vemos o Estado onde está o janeiro esperando para que sejam implementados na folha de pagamento grande parte das conquistas de servidores. E que mesmo o governador dizendo que vai ser processado por improbidade administrativa porque não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, se vê no Diário Oficial a nomeação de 300 e poucas pessoas na saúde, de mais de 2 quilos de promoções de bombeiros e de policiais militares, de categorias aqui no seu livre direito de requerer as benesses que o governo, no momento, talvez de final de governo e de Natal, queira lhes agraciar, eu os chamo à reflexão. Esse Estado nasceu para nós, não foi para a família de ninguém, nem a do Siqueira Campos, que foi o fundador do Estado. Esse Estado foi criado para nós, para nossas famílias, nossos filhos e nossos netos. E nós temos que ter responsabilidade com eles. E essa responsabilidade, às vezes, exige de nós sacrifícios para que a gente possa ter um futuro mais promissor. Quem viver, verá. E eu não me furtarei de chegar a esta tribuna para dizer a verdade, com medo de não agradar nem a gregos e nem a troianos. Primeiro, eu tento manter a minha consciência tranquila, limpa, consciente que, como cidadão desse Estado, eu tenho deveres para com ele e para com o seu povo. Deputado Zé Bonifácio, eu confesso a Vossa Excelência que ontem, para mim, foi um dia muito triste. Eu conheço a Wanda Paiva, acompanhei o seu trabalho na Secretaria de Saúde, a dificuldade que ela passava para poder atender a necessidade do Estado de Tocantins. E vejo também essa ação de uma forma errada como agiram. Eu acho que poderia ter apurado os fatos para depois realmente levar à prisão os culpados. E até acho, pelo que eu conheço a Wanda, até acho que ela pode ter uma culpa induzida por outros elementos dentro da Secretaria de Saúde que pode ter feito ela cometer o erro, mas não para poder adquirir um patrimônio ou enriquecer ilicitamente. Mas a verdade virá com certeza e os culpados com certeza irão pagar. Mas me preocupa muito, fiquei muito triste. Imagina uma mãe de família ir para a cadeia e depois não ter culpa. Então, eu acho que realmente foram precipitados. Até tem um comentário na rua, e não podemos esconder, que tem interesse político por trás disso aí, para poder realmente fazer uma ação motivada por interesse político, e o Ministério Público, como Polícia Federal, foram envolvidos e induzidos a fazer essa ação. Eu não quero acreditar, mas é o comentário que tem. Até porque a gente vê, uma pessoa igual a Wanda Paiva, ela não ameaça ninguém. Um processo de licitação errado, depois de apurado, poderia vir a pena. Se não temesse que ela saísse do país, era só ter recolhido o passaporte dela, entendeu? A justiça determinasse para ela que ela não poderia sair do país, não precisaria levar à prisão. Eu acho que foi uma maneira de desmoralizar uma mãe de família, que espero em Deus que a justiça venha esclarecer. Eu tenho certeza que o homem público, um gestor, pode ser o governador, um secretário de Estado, ou um presidente de uma Assembleia, o presidente do TJ,
como aconteceu aqui no Tocantins, ele sozinho não dá conta de fazer muita coisa, não. Ele depende de uma assessoria, e, às vezes, a assessoria tem a capacidade de induzir a pessoa a fazer uma coisa errada, pensando que está certo. Eu tenho que deixar claro que jamais vou compactuar com corrupção, jamais eu vou ser padrinho de uma pessoa que não age da maneira correta ou apoiar alguma pessoa que tem ações ilícitas. Mas me preocupa muito o que fizeram com a Wanda. Imagina a cabeça daquela mulher sendo presa se ela não tiver culpa nenhuma. A humilhação que ela está passando, a humilhação que a filha dela está passando. E quem é político, quem é deputado estadual, principalmente, que vai às secretarias resolver o problema do povo do Tocantins, tentar amenizar o problema do povo do Tocantins, que é o problema sério da saúde no Tocantins e no Brasil, quando você vai no secretário, você se depara com um monte de problemas que ele tem no dia a dia, a pilha de papel que ele está ali assinando, que ele não tem tempo nem para poder assinar os documentos, ler o documento, é a confiança nos seus assessores. Do jeito que a Wanda Paiva conduziu a Secretaria da Saúde, vai vir o próximo secretário com as mesmas dificuldades. Então, eu vejo assim, se tem culpado, tem que ser realmente responder pelas suas culpas. E até acredito, se houver culpado, tem muito mais pessoas envolvidas. E acredito muito na inocência da Wanda Paiva.